A estomatologia ajuda no diagnóstico de algumas doenças autoimunes. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pergunte ao Estomatologista. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe este vídeo porque esse assunto pode interessar a mais pessoas. Bom, dentro desse nosso roteiro de falar sobre doenças autoimunes, vamos continuar então o nosso assunto. Bom, doença autoimune tem cura? Por que eu estou falando de doença autoimune na estomatologia? Porque a estomatologia ajuda no diagnóstico de algumas doenças autoimunes, no seu aspecto clínico, no relato do paciente, e muitas das vezes a gente está lá para ajudar. Bom, se a doença autoimune tem cura? Bom, pelo que eu tenho trabalhado nisso, eu tenho ajudado no diagnóstico de algumas pessoas, eu sempre me vejo diante de dar essa notícia, né, para o paciente de que não tem cura. Na realidade, a gente consegue fazer um controle da doença autoimune, porque como a gente não tem uma causa definida, né, para a doença autoimune, então fica muito difícil a gente conseguir ir na origem, tentar resolver a questão. Então, mas existem formas hoje de controle medicamentoso, controle com mudanças de hábitos, que a gente consegue aliviar os sinais e sintomas, ter um bom controle da doença. Nós temos atualmente, pelo menos aí em média, umas 80 doenças autoimunes catalogadas, né? Nós temos autoimunes, como doença autoimune, como exemplos, né? Exemplos no nosso cotidiano, o diabetes tipo 1, nós temos a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso, a miastenia graves, psoríase, pênfigo, pemphigoide das mucosas, o líquen plano, síndrome de Sjögren. Então vocês devem estar pensando assim, meu Deus, quanto nome, né? Quanta coisa, imagina, 80. O que a gente precisa entender é o seguinte, entender o que é o sistema imunológico, que ele serve para defender o nosso organismo, mas que se num determinado momento ele receber uma informação de que algo precisa ser atacado também, ele vai funcionar desse jeito. Aí ele acaba não fazendo a distinção se aquilo é próprio ou não próprio. Como não temos uma causa definida, existem algumas especulações do que pode causar a doença autoimune. Então, uma dessas especulações seria a entrada no nosso organismo de um agente, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, ou a gente entrar em contato com alguma substância que já iria suscitar, já iria levar a uma reação imunológica. E essa substância que entra em contato com a gente, ela pode ser semelhante a alguma substância que a gente já tenha. E isso causaria uma confusão no sistema imunológico. Em vez dele atacar aquilo que veio de fora, ele acaba atacando aquilo que a gente já tem, que é semelhante àquilo que veio de fora. Então, essa é uma provável resposta, uma provável causa, né? Seria uma provável causa de desordem autoimune. Uma outra também seria a ativação, né, desse sistema imunológico por agentes externos, como por exemplo radiação, um vírus, uma bactéria, que cause realmente essa reação no sistema imunológico, fazendo com que ele tenha essa resposta contra substâncias próprias, né? Então, respondendo à pergunta aqui deste nosso vídeo, doença autoimune tem cura? Infelizmente ainda não chegamos a esse ponto, né, da cura da doença autoimune, mas nós conseguimos fazer um controle. Quando eu tenho um paciente com, por exemplo, pemphigoide das mucosas, em que se apresenta para mim com lesões bucais, do tipo bolhas, que aquelas bolhas se rompem, fica úlcera na boca. Então, a gente tem que trabalhar nos sinais, nos sintomas, principalmente nos sintomas do paciente. Então,
E a gente inicia algumas vezes até com o que a gente tem ali para ajudar o paciente. Então, por exemplo, a grande maioria, né, responde bem aos corticoides, por exemplo. Então a gente às vezes faz sim um início de um tratamento com corticoide, depois a gente tenta de uma forma multidisciplinar, né, conversando com os médicos, conversando com imunologistas, a gente tenta até usar outras medicações que sejam poupadoras de corticoide, porque o corticoide, usando por longo tempo, a gente sabe de efeitos colaterais. Mas às vezes a gente não tem como abrir mão desse início para tentar debelar aquela fase aguda de uma doença. Sem contar que as doenças autoimunes na boca, né, falando assim em termos estomatológicos, elas têm um outro agravante. Porque todas as vezes que a gente tem um machucado na boca, que a gente tem uma gengiva sangrando, que a gente não está conseguindo controlar e que não tem muito a ver simplesmente só porque tem uma placa, um biofilme, uma placa bacteriana grudada no dente, e sim por causa da doença autoimune, o paciente ele deixa de escovar, ele deixa de passar um fio dental porque ele percebe que piora às vezes, né, fazer a própria higiene bucal. A gente tenta ajudar nesse sentido, né? Então por isso é que às vezes a gente precisa debelar assim, aquela fase aguda para o paciente começar até a conseguir escovar e a passar fio dental, para a gente não piorar a situação de uma doença autoimune. Nos próximos vídeos eu vou eleger algumas doenças autoimunes para a gente falar um pouco dessas doenças. E aí a gente vai conhecendo um pouco esse universo de doenças autoimunes que a gente tem e que a gente precisa pelo menos estar atento aos sinais e sintomas e como a gente consegue controlar e não deixar piorar o quadro dessa doença. Um grande abraço!